A gente abre agora mais uma edição do programa Espaço Aberto aqui pela TV e Rádio Câmara Bauru, falando hoje sobre arte, sobre cinema, sobre música e sobre dança. A gente recebe aqui em nosso espaço, em formato virtual, a Bel Dropa, que é a diretora do Curta Chegada, nosso tema, nossa pauta aqui hoje no programa, também bailarina e professora no Espaço Coletivo Vila. Gentilmente aceitou o nosso convite para este bate-papo, contando um pouquinho do lançamento deste documentário, que você vai entender já já como funciona. Bel, muito obrigada por ter aceito o convite, seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, poder falar em nome da Liene também, da outra diretora, e de uma galera que fez parte desse curta-metragem que envolve dança, que envolve artes visuais, cinema. Uma alegria estar aqui falando sobre esse tema. Legal, Bel, muito obrigada mais uma vez. Vamos lá, então, falar desse novo documentário, né, que está sendo lançado, produzido aqui em Bauru. Ele tem o título de Chegada, é um curta-metragem e que tem, dentre outras coisas, o objetivo de mostrar um pouco, apresentar a chamada técnica clausiana de dança contemporânea. Você, além de bailarina, além de professora de dança, também participa na direção deste documentário. Como é que surgiu a ideia, então, de produzir esse material? Essa ideia, ela veio inicialmente da Liene Sadi, que é outra diretora, né, desse curta-metragem, que ela é uma amiga e ela é uma aluna minha já há uns aninhos aí nessa pesquisa do corpo, da dança, por essa técnica brasileira, né, chamada técnica clausiana, que ela tem, eu vou falar um pouquinho mais sobre, mas que tem essa sensibilidade, esse olhar muito sensível e muito artístico na processualidade do corpo. Então, a Liene, ela teve, na verdade, essa ideia de fazer um registro audiovisual dessa processualidade da chegada do corpo, né, da nossa presença no nosso corpo, pelas provocações que essa técnica traz para a gente, né? Então, eu, enquanto professora, eu vou provocando enquanto grupo, e ela, com as percepções dela, né, com a sensibilidade dela e com toda a bagagem que ela tem do audiovisual, do cinema, ela falou: e se a gente escrever um curta-metragem sobre isso? Para mim, a princípio, eu falei: sim, claro, né, Liene, vamos, com certeza, mas eu fiquei muito curiosa de como que isso se daria, né? Assim, como que seria possível fazer esse registro que é muito sensível, na verdade, né? E foi um processo muito gostoso, e muito por ele ser compartilhado, né? Por ter a minha visão com a visão dela, com a visão das outras pessoas que comporam a equipe, é, é, nessa missão de se registrar o corpo numa sensibilidade, numa pesquisa. Foi um trabalho assim muito prazeroso de ser feito e modéstia à parte, resultou num curta-metragem muito bonito, que está para ser estreado em breve. Uhum, legal. Você que é especialista, então, aí nessa direção, na parte da dança especificamente, professora de dança contemporânea, né? Eu queria que você contasse, então, um pouquinho qual que é a raiz, né? Qual que é a essência desse chamado pensamento Viana. Você comentou que essa é uma técnica brasileira. Eu li um pouquinho aqui do material de divulgação. Foi criada, né? Então, na época, por um coreógrafo de Minas Gerais. Sim, sim. É, foi criado pelo Klaus Viana, né? Ele é um mineiro, ele realmente foi um mineiro, que ele teve uma grande parceira de vida, que é a Angel Viana, que no ano passado, com 90 e poucos anos, que ela também faleceu, muito ativa, com uma faculdade no Rio de Janeiro ainda ativa. Ele teve uma revolução, ele fez uma revolução no pensamento do corpo, da dança e das artes do corpo em geral. E ele também abrange a pesquisa dele de corpo muito ligada ao processo de vida, né? Então, ele sempre linka muito o que a gente faz aqui na sala de aula, como que a gente faz esse caminho de levar e de trazer o nosso cotidiano, o nosso corpo sensibilizado em sala para esse corpo para o cotidiano, né? No meu caso, mãe, esposa, enfim, né? Bailarina, professora, filha, dona de casa, esse corpo, como que vivencia tudo isso. Então, ele trouxe também, ele para a sala de aula dele, além de artistas, pessoas comuns, né? Pessoas que não tinham necessariamente uma ligação com
outra linguagem artística ou necessariamente um profissionalismo, né, dentro das artes. E isso foi muito revolucionário e continua sendo, né? Então, na década de 60 foi quando chegou o movimento da dança contemporânea do Brasil. Ele e a parceira dele, Angel Viana, foram grandes receptores mesmo desse movimento da dança contemporânea. Só que eles desenvolveram, o Klaus principalmente, ele desenvolveu um pensamento único. Então, quando a gente fala pensamento, realmente é uma ideia de corpo. E é uma ideia de corpo que vai, esse trabalho que ele provocou, né? Ele vai sendo passado adiante, e assim como eu, né, uma artista aqui do interior de São Paulo, que não tive o contato direto com ele, mas tive através da minha professora, que é a Jussara Miller, que foi aluna dele, do filho dele, a gente consegue dar continuidade nessa pesquisa a partir desse pensamento que ele teve, de sensibilizar mesmo o corpo. Então, eu tenho feito essa pesquisa, né, há alguns anos na minha prática pessoal enquanto artista e provocado essa pesquisa também com adultos e com crianças aqui no espaço. E tem sido muito bonito, assim, tem sido uma pesquisa muito rica e leva bem a jus mesmo essa proposta de um pensamento, né, de uma escola viana, né, que você não está reproduzindo de fato algo que foi fechado, mas você, com sua própria percepção, com a sua própria escuta, você continua dando desenvolvimento, né, essa investigação do corpo da presença que, na verdade, é para a nossa vida inteira, né, a gente fazer esse autoconhecimento através da dança. Então, compartilhar é uma parte desse todo, assim, que ele provocou. Uhum. Eu ia te perguntar a respeito da difusão desse pensamento Viana aqui em Bauru, né? No espaço que você dá aula, existe a aplicação, imagino eu, da técnica. Então, além da pesquisa que você faz, teórica, né? Utilizando aí a participação dos alunos, também existe uma aplicação dessa técnica. Isso, é nas próprias aulas. As aulas são regulares, então tenho turmas de crianças pequenas, de 3 até 5 anos, depois tem crianças maiores, de 6 até 10 anos, e depois tem o público dos adultos, que é uma turma muito diversificada, é, pessoas que já dançaram antes, pessoas que nunca dançaram. Então, as aulas elas acontecem regularmente aqui no espaço, e é aqui que a gente faz nesses encontros, é que a gente faz esse estudo da dança contemporânea com esse embasamento técnico, né, com essa provocação técnica do Klaus Viana. Uhum. E aqui em Bauru, e nessa região aqui do interior, não conheço muitas outras pessoas, não conheço outra pessoa que faça essa pesquisa, né? A minha professora mesmo que me orienta, ela é de Campinas, então hoje, graças ao remoto, a gente consegue ter essas pontes com outras cidades. Então, é uma difusão que está acontecendo, poucas pessoas no exterior, né, levando essa prática brasileira de dança contemporânea, a única técnica contemporânea brasileira de dança, e uma única técnica somática também, que entra nessa área da saúde brasileira. Mas é uma pesquisa que vem se desenvolvendo com escola em São Paulo, faculdade, pós-graduação, mas ainda bem devagarzinho. Uhum. Legal. Bel, e aí, esse recorte, então, dessas pesquisas, dessas aulas e da aplicação dessa técnica, como você comentou, no espaço coletivo Vila, esse recorte é o que passa, então, a ser reproduzido no documentário? O que vocês usaram ali do que é feito no espaço, do que é compartilhado no espaço, para a produção do curta-metragem? Isso, a gente fez um registro das aulas que acontecem aqui. Então, eu mantive de fato as minhas práticas cotidianas, tanto com as crianças, enfim, com os adultos, e isso a gente teve a participação em algumas aulas de uma equipe, né, de câmera, de captação de som, que vieram fazer
essa captação com esses recursos. Para a elaboração desse curta-metragem, a gente também fez um chamamento, abriu um chamamento para que pessoas interessadas a experienciar a técnica e ter essa experiência registrada para o curta-metragem. Então teve bastante inscrição, foi legal, as salas ficaram cheias de pessoas nessa mesma característica, muito diversificada, de artistas e não artistas, para ter essa pesquisa real mesmo, né? Esse contato com a técnica. Então, com a participação da equipe, que eu acho que é muito interessante, porque quando tem uma câmera, né, em jogo, quando tem alguém ali captando, filmando, também já é uma experiência diferente. E isso foi um recorte, né, dentro de uma processualidade que não, né, não termina, mas eu escolhi tópicos iniciais, né, dessa técnica para se trabalhar com essas turmas que foram criadas especificamente para o curta-metragem, e com as crianças eu mantive o nosso trabalho continuado, que já estava sendo feito, e, e foi interessante que como isso se deu assim num resultado final, né, de um curta-metragem, assim, de pegar trechinhos de aula com também essa mescla desse corpo dançado, né, que a gente, né, sempre investiga qual é a dança do dia, esse corpo dançado aqui na sala de aula e também dançado num ambiente de área urbana que a gente apresenta no curta-metragem. Então, esse corpo sensibilizado, como eu tinha falado anteriormente, como ele permeia. Então, a gente tentou traduzir isso, levando também para um ambiente urbano, que é o bosque daqui de Bauru. Então, foram trechos, assim, né? E aí a magia acontece em quem está fazendo a edição, né? De fazer as escolhas, a edição de cor, de som. É muito interessante. Que legal, que bonito. Importante a gente ressaltar, destacar aqui também no nosso bate-papo sobre o fomento, né, para a produção desse documentário, né? Houve o fomento aí por meio da Lei Paulo Gustavo, né, de promoção da cultura aqui no país. E eu queria aproveitar agora já, indo para o desfecho do nosso bate-papo, Bel, para você comentar sobre a exibição que acontece agora no próximo dia 14, que é como se fosse um lançamento aí do curta, do documentário, né, sobre dança contemporânea, sobre o pensamento Viana, que vai acontecer lá no Espaço Coletivo Vila mesmo. Isso, vai acontecer aqui onde eu estou. Onde Acabei de você dar está uma agora, aula. inclusive. Exato. Logo eu vou dar uma outra aula também. E vai acontecer aqui no espaço, na próxima sexta-feira, dia 14, às 7h30. E a entrada é gratuita. A gente vai fazer uma exibição no quintal aqui do espaço, que é um quintal que tem um gramado, que tem bastante natureza. E a gente também, no dia 26 de novembro, a gente vai fazer uma exibição na Divisão de Ensino às Artes daqui de Bauru, é o DEA, que é uma escola, né, ofertada pela prefeitura, com aulas diversas de modalidade de dança, de teatro. E a gente vai aproveitar esse momento desse encontro, né, para os alunos poderem, tanto as crianças, né, que estão super curiosos para se verem em cena, os adultos, e ter esse bate-papo sobre esse pensamento, né, e como isso fica para cada pessoa, como que isso se desdobra. Então, estão todos convidados e convidadas para estar aqui com a gente. E também no dia 26 no DEA, que vai ser às 8 horas da noite. Tá feito o convite, então, para você que nos ouve e nos assiste aqui pela TV e Rádio Câmara Bauru. E eu aproveito para agradecer a nossa convidada aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual, é a Bel Dropa. Ela é diretora do curta-metragem Chegada, que é sobre o qual nós estamos falando aqui no programa hoje, bailarina e professora no Espaço Coletivo Vila, que é um dos espaços, né, onde houve esse recorte de produção que está sendo exibido neste documentário e também onde vai ser aí o lançamento agora no próximo dia 14 com a exibição do curta-metragem. Bel, muito obrigada pela tua participação, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada por ter esse espaço para a gente falar sobre essa produção, sobre esse trabalho, sobre essa pesquisa. E esperamos todos e todas para virem aqui. E também me coloco à disposição para uma conversa, um bate-papo sobre esse tema, que é tão amplo e tão gostoso de conversar. Muito obrigada. Nós que agradecemos, fica o convite nossa torcida pelo sucesso aí do trabalho de vocês. Obrigada.
Eu aproveito para agradecer você também que nos acompanhou aí pela TV e Rádio Câmara e lembro que este conteúdo fica disponível para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. É só procurar TV Câmara Bauru. Até a próxima!